Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Por Dentro do Acre com as seguintes manchetes. Rio Branco, capital do Acre, foi cenário de fé e devoção nos 92 anos de círio de Nossa Senhora de Nazaré. História do Acre em destaque, sob o olhar do professor, escritor e palestrante Carlos Pontes. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Por Dentro do Acre, que está só começando. Venha conhecer a nossa Ótica Moderna, o lugar onde você encontra tudo o que precisa em armações femininas, masculinas, infantis e óculos solares modernos e exclusivos. Em nosso cantinho da criança, temos surpresas especiais. As crianças ganham brinde empreendedor e aproveite peças lindíssimas que encantam a todos, com incríveis 70% de desconto. E não é só isso. Saboreie o melhor cappuccino do mundo e aos sábados café da manhã regional. Ótica Moderna te espera com uma equipe apaixonada em proporcionar a melhor experiência para você. Estamos localizados na Rotatória da Base, na rua Epaminondas Jacome, número 3168. Telefone 68 999 79 35 35, 68 999 68 33 34. Rio Branco, Acre. E o nosso programa inicia agora com entrevista com o professor, historiador e palestrante, professor Carlos Pontes. Muito bem-vindo, professor, ao nosso estúdio. Obrigado, Cecília, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, obrigado pelo convite. É uma grata satisfação poder estar aqui falando do nosso trabalho, né? Fazendo parte desse momento de lançamento do livro História do Acre. Então, o professor está aqui para nos falar dessa recente obra, né, desse apanhado de informações sobre o nosso Acre, que é tão escasso, né, professor, de encontrar fontes confiáveis sobre a história do Acre, né? Então, a gente vai iniciar conhecendo um pouco do professor, né? Nos conte como foi que o senhor entrou nessa área, né, que é professor de história, né, o que lhe motivou, o que fez com que entrasse para esse mundo, né, e hoje viesse render esse fruto, né, dessa obra que estamos aqui para falar hoje. Tá bom. Eu, desde criança, eu tinha comigo eu acredito hoje, observando a trajetória da minha história, eu acredito que era um dom de ensinar. E aí, quando eu concluí o ensino médio, aqui em Rio Branco, a gente não tinha tantos cursos ainda na universidade, só tinha a Universidade Federal do Acre, e aí eu terminei o ensino médio, e logo em seguida eu fiz o vestibular, naquela época a gente fazia o vestibular mesmo, fiz o vestibular para História. E aí tive uma formação em História, logo depois já comecei a dar aula, hoje eu já dou aula há mais de 20 anos, né? Participei de vários, dando aula em vários colégios particulares. Fui professor do Estado, concursado no Estado, e depois passei em concurso para a Universidade Federal do Acre, onde eu sou professor do Colégio de Aplicação e hoje atual diretor do Colégio de Aplicação. Professor, quando que o senhor sentiu assim, a necessidade de reunir numa obra as informações que compõem o livro História do Acre e o que ele vem falando, né? Quais essas informações? Teve um momento que eu estava dando aula e todos nós aqui no Acre tem um determinado momento que o professor de História ele trabalha com o conteúdo de História do Acre. E a gente tem algum material, tinha algum livro, mas a gente sentiu uma necessidade, a própria diretora da escola que eu trabalhava, ela mesmo pediu que eu preparasse um material. Naquele momento eu fiz um trabalho que eu chamei também, a gente fez ali um livro inicial, né? Mas, digamos assim, foi uma produção independente e bem manual, né? Assim, uma produção, digamos, mais minha mesmo. Né? Era um livro, mas era mais um material, digamos assim, mais simples, né? E aí passou o tempo, né? Eu vi a necessidade de melhorar aquele trabalho que eu havia iniciado e aí resolvi procurar uma editora, né? Melhorar os textos, fazer um trabalho mais voltado
tanto para o ensino médio como também para concurseiros. Uma das coisas que me motivou bastante é que, ultimamente, as minhas obras, os artigos científicos que eu publico na área, eles são bastante utilizados nas empresas que fazem os concursos aqui para o Acre. Então, quando eu vi isso, eu vi ali uma oportunidade de melhorar esse trabalho que eu já tinha iniciado, né, de criar o livro, de fazer o livro através de uma editora, porque aí fica uma obra organizada, não é? E também uma possibilidade, né, de auxiliar a nossa sociedade. Eu tenho esse material, antes eu havia passado para vários alunos, vários concurseiros, e depois eles traziam uma resposta para mim muito positiva. Teve pessoas que chegam para mim e dizem: professor Carlos, o teu trabalho, os teus textos, eles fizeram eu gabaritar tudo que diz respeito à história do Acre. Maravilha. E estudei, peguei ali o teu trabalho e simplesmente foi 10 para mim. Então, tudo isso foi me motivando a fazer o trabalho, a fazer o livro, e fazer o livro de uma forma organizada. Ficou um livro bonito, né? Um livro que tem você falou do que a gente vê, quais são os conteúdos que temos aí, né? Nós temos todos os conteúdos que realmente eles são, digamos assim, os principais, não é? Os conteúdos que mais caem em concursos, não é? A gente aqui trabalha o primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo da borracha, a Revolução Acreana, o período econômico entre os dois ciclos, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. A gente fala de toda aquela questão do período em que o regime militar administrou o Brasil e também a Amazônia, e foi um verdadeiro desastre para a nossa floresta, um momento de devastação, onde vai surgir líderes sindicais, né, ecologistas, como, por exemplo, Chico Mendes. Então, são esses os conteúdos que nós abordamos no livro. É um livro voltado para alunos do ensino médio, para alunos que vão fazer Enem e, sobretudo, para concurseiros, aqueles que estão em busca de uma vaga aí no mercado de trabalho. E todos os concursos voltados para o Acre, na parte de história, tem História do Acre, e aí tem o meu livro para dar esse apoio, para dar essa base, para assessorar esses que estão aí em busca de passar num concurso. Olha, que maravilha, né? E realmente a gente vê a necessidade de ter mais informações realmente sobre o nosso Acre, né? De uma forma que a gente consiga se apaixonar ainda mais pela nossa história, né, professor? E aí, dentro desse conteúdo, tem algo assim que o senhor gostaria de destacar, que pouca gente sabe, tipo, uma novidade ou algo assim que pouco se falava ou se fala? Tem algo assim que a gente pode estar extraindo e para deixar aquele interesse de procurar ler a obra? Olha, você falou de um aspecto muito importante. A história do Acre é uma história que, se a gente parar para avaliar, esse livro é a prova disso. A história do Acre é uma história muito bonita. É uma história que eu vejo que tem até uma certa magia nela. A história do Acre começa com essa grande floresta, uma floresta rica e que traz ensinamentos para a gente até hoje. Sim. A riqueza que essa floresta tem, né? E aí eu vejo a importância de preservá-la. A gente vai adquirir, a gente consegue extrair a riqueza dessa floresta, porque o início da história do Acre se dá pela riqueza, pela grande quantidade de Hevea brasiliensis, né, de seringueira que tinha na região, e que a gente, até hoje, essa floresta, ela pode trazer bastante riqueza sem devastá-la, sem destruí-la, né? Então, a história do Acre é uma história muito bonita, desde os primeiros desbravadores, quando chegaram aqui e ficaram encantados, né, com a grande quantidade de seringueiras que tinha aqui, a produção da borracha, que começa a partir daí, ela tem um significado grandioso para a história do Acre, né, para a história do Brasil. Durante muito tempo, o PIB brasileiro mostrava a borracha como o segundo maior produto das nossas finanças, das nossas economias. Só perdia para o café, né? Então, a história do Acre é uma história de homens corajosos, desbravadores, pessoas que tinham coragem de vir, de enfrentar todas as intempéries da floresta.
animais selvagens, né? Muitas vezes indígenas que ainda não tinham contato com o homem e que naquele momento eram bravos, eram hostis, né? Então a gente narra a história de homens que vieram. João Gabriel de Carvalho e Melo foi o primeiro a criar um seringal aqui no Acre. Ele veio a bordo de um navio chamado Anajás e deu ao seringal esse nome Anajás, e ali ele começa esse trabalho que vai dar origem ao primeiro ciclo da borracha, depois ao segundo ciclo da borracha, e aí vai desencadear uma série de acontecimentos como a própria Revolução Acreana. Costuma-se, por exemplo, falar que o Acre lutou para ser brasileiro. Né? Muita gente fala que o Acre lutou para ser brasileiro. Eu acho bonito, é uma forma poética, mas a verdade mesmo é que quem lutou para o Acre se tornar brasileiro é pela riqueza que essa região tinha aqui. Pela riqueza, porque buscava-se um produto, a borracha, que era para atender às indústrias norte-americanas e europeias, a indústria pneumática para atender a indústria automobilística. Os derivados, né? Exatamente, mas sobretudo a indústria pneumática, porque havia uma grande alavancagem. Depois que criou-se o pneu de borracha, isso alavancou de uma forma extraordinária a compra de automóveis. Então buscava-se aqui na Amazônia, que naquele momento do primeiro ciclo da borracha, a gente está falando aí do final do século XIX, era o único local que produzia borracha. Então a riqueza que essa região produzia, essa região produzia é que vai fazer com que os olhos do Brasil se volte para essa região, que nós sabemos que de fato pertencia à Bolívia. Então, né, todas essas informações estão contidas, né, aqui nesta obra História do Acre para ensino médio, Enem e concursos. Você quer saber mais sobre essa obra? Então nos aguarde após o intervalo comercial, que a gente volta conversando mais com o professor Carlos Pontes. Um sorriso perfeito, além de lindo, também significa saúde. Quer ter o seu? Precisa fazer implante? Quer dentes novos e bonitos? A Clínica Odontológica Camoa tem todas as especialidades que você precisa. À frente da equipe de cirurgiões dentistas, o Dr. André Maia, com mais de 15 anos de experiência e credibilidade na área. Invista no seu melhor. Invista no seu sorriso. Venha conhecer a nossa Ótica Moderna, o lugar onde você encontra tudo o que precisa em armações femininas, masculinas, infantis e óculos solares modernos e exclusivos. Em nosso cantinho da criança, temos surpresas especiais. As crianças ganham brinde empreendedor. E aproveite peças lindíssimas que encantam a todos, com incríveis 70% de desconto. E não é só isso. Saboreie o melhor cappuccino do mundo e aos sábados café da manhã regional. Ótica Moderna te espera com uma equipe apaixonada em proporcionar a melhor experiência para você. Estamos localizados na Rotatória da Base, na Rua Epaminondas Jacome, número 3168. Telefone 68 999 79 35 35, 68 999 68 33 34. Rio Branco, Acre. Você quer sanduíche? No Liras tem. Você quer batata frita? No Liras tem. Açaí cremoso bem gostoso. Aquele milkshake saboroso. Queremos pizza, pizza, pizza. No Liras tem. Corpo saudável e perfeito é um sonho acessível a todos. Nós, da Startful Academia, trabalhamos com os profissionais qualificados para propor a você o melhor rendimento. Step, Fit Dance, Jump Mix, musculação, treinamento funcional, treinamento abdominal. Venha malhar conosco e conhecer os benefícios que a atividade física te oferece. Startful Academia. Aqui você pode mais.
estamos de volta, continuando com nossa entrevista, né, aqui com o professor, escritor e também palestrante, o professor Carlos Pontes, que veio aqui trazer essa obra maravilhosa, né, sobre o nosso Acre, né, professor? Exatamente, muito obrigado, Cecília, mais uma vez, né, pela oportunidade. E aí eu estou entregando aqui a obra para você, como presente, gratidão a esse momento especial que a gente está vivendo aqui. Eu que agradeço muito, gosto muito do Acre, faz parte, né, do nosso projeto aqui, o Por Dentro do Acre, né? É muito bom a gente se informar e ficar realmente por dentro do Acre, né, professor? Então fale para a gente, num contexto geral, a importância dessa obra para os acreanos e para as outras pessoas que gostam de uma boa leitura. Com toda certeza. Quando se lança um livro, você já está fazendo história, né? O lançar o livro é um fazer história, é construir a história do Acre. E muita gente sente a necessidade de conhecer a história do Acre. Vem turistas, bastante turistas para conhecer a região amazônica, conhecer o Acre, né? Conhecer um pouco mais da história de personagens tão importantes, né? Para a formação histórica do Brasil, né? Como Plácido de Castro, Chico Mendes. Então, a obra ela tem esse grande valor, essa grande importância, porque ela narra a história do Acre. Quem quer conhecer como se deu a história do Acre, como que era a floresta, né, no início, como se deu todo o processo de luta, né, por exemplo, de Chico Mendes para proteger a floresta, para não devastar. A gente tem nomes importantes como Marina Silva, que participou de empates aí. Então, toda a história, desde a chegada dos primeiros desbravadores, os primeiros viajantes, conhecendo os rios, conhecendo a ligação entre os rios, passando pelo primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo, o que foi a Guerra do Acre, a Revolução Acreana. Foi de fato uma revolução, foi uma guerra contra quem, né? Até chegar os dias atuais, é conhecer mesmo. A história do Acre é uma história riquíssima e a importância do livro é essa, fazer com que as pessoas possam verdadeiramente conhecer a história do Acre e o significado que essa história tem para o contexto geral da história do Brasil e do mundo, porque as histórias elas são interligadas. Sim. E o que mais o livro tem na sua estrutura que o leitor vai se sentir agraciado? Quando eu narro a história de uma forma cronológica. Então eu começo, por exemplo, falando dos paleoindígenas, por exemplo, dos primeiros homens que chegaram nessa região e que são importantíssimos. É muito interessante a gente pegar a história do começo trazendo para cá. Então eu começo narrando desde a chegada dos primeiros homens a essa região, né, e trazendo até os dias atuais. Então tem muito conteúdo, tem muita coisa importante aí para se conhecer, né? A importância dos povos indígenas para a preservação das florestas. Eu sempre tenho falado isso, de como que nós precisamos dar importância aos povos indígenas, aos ribeirinhos, aos seringueiros, a essas pessoas que muitas vezes, aparentemente, a gente que está aqui no centro urbano, a gente não conhece a sua trajetória, a gente não conhece a sua história, e essas pessoas são fazedores da nossa história. São pessoas que estão juntos construindo a nossa história. E esse livro, ele traz essa abordagem. É um livro que fala sobre gente. É um livro que fala sobre pessoas, é um livro que fala sobre acreanos. Eu vejo a importância desse livro, sabe, Cecília, como uma forma de enaltecer o povo acreano. Esses dias eu lancei nas minhas redes sociais, eu chamei de um movimento de valorização das gentes acreanas. E as gentes acreanas somos nós. Eu que sou um professor, você que é uma comunicadora, é o seringueiro, é o ribeirinho, é o indígena, é o advogado, é a merendeira. A história é feita por gente. A história é feita por gente. O objeto de estudo da história são as pessoas. Então, o Acre está cheio de gente importante, o Acre está cheio de gente que gosta desse estado, que gosta dessa região e que faz cultura, e que faz história e que faz o Acre acontecer.
E toda essa obra, né, de 137 páginas, já vi aqui, um livro fininho, né, que acho que numa tomada de café você lê toda essa obra, né, e fica informado. Você vai poder encontrar onde, professor? Onde que o nosso telespectador, o leitor, vai poder encontrar essa obra? Olha, chegaram alguns poucos exemplares para mim, né, a gente tem aqui alguns exemplares através das minhas próprias redes sociais, aqui para Rio Branco, através das redes sociais e do site, o meu site Instituto Delfos. Lá a gente tem um contato e eu posso estar entregando autografado, entregando com marca-página, né? Aqui em Rio Branco a gente pode fazer isso. Interior também, dependendo do município, a gente também pode estar fazendo a entrega, mas para o Brasil como um todo e para fora do Brasil, o livro ele está recém-lançado, é um livro que está saindo do forno, recém-lançado pela Amazon, né? Ele editora Viseu, junto a uma parceria com a Amazon, está lá para ser vendido. Então, esses dias muita gente me procurou, gente do Rio de Janeiro, gente da Paraíba, de Brasília. Eu disse, o melhor é você comprar diretamente na Amazon. A Amazon entrega rapidinho, é uma empresa, uma plataforma muito confiável. Então, aqui em Rio Branco, diretamente nas minhas redes sociais, Instituto Delfos. Para o restante do Brasil e do mundo, se Deus quiser, isso vai ganhar o mundo, essa obra, é através da Amazon. Então, né, e o Instituto Delfo, né, vamos frisar aqui, que é um site novo, né, também seu, né, e o que as pessoas podem encontrar lá, como que faz também assim para poder tá seguindo e assinar, né, esse portal, esse canal para estar obtendo e o que vai estar tendo lá de conteúdo. Isso. Você acessa o Instituto Delfos através do endereço institutodelfosdp.com.br e ali tanto é uma plataforma de comunicação direta comigo para a venda de livros. Eu estou falando livros porque assim, Cecília, nesse momento eu estou lançando História do Acre. Nesse momento, uma fábula minha foi aprovada para participar de uma antologia de nível nacional, de escritores nacionais, e também eu estou escrevendo romance, então eu estou assim, adentrando bastante no universo de escritor, né, de lançamento de livros. Então, o Instituto Delfos é uma plataforma de contato comigo, de venda de livros, também estou me lançando como palestrante, então lá a gente tem 4 palestras já disponíveis para quem quiser fazer contato, e também o Instituto Delfos é uma página, o Instituto Delfos é filho da Escola de Atenas, fundada pelo meu amigo, advogado, professor Sanderson Moura, e ali também tem textos, artigos voltados para a área de história, de filosofia, de mitologia, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que são diversas áreas que eu tenho bastante interesse, de cultura, né, de cultura acriana, de cultura geral. Então, o Instituto Delfos, ele nasce para isso, para abrilhantar ainda mais o conhecimento, aquelas pessoas que têm sede de conhecimento, que gostam de ler. Tem sempre textos prazerosos, como você falou do meu livro. É um livro que você senta, você começa a ler e você quer ler mesmo porque a leitura é agradável. A minha forma de escrever, eu tenho uma pegada de escrita agradável, que as pessoas gostam de ler. Então, seja um livro desse, que é um livro acadêmico, seja um romance, seja uma fábula, seja um artigo, eu garanto assim que as pessoas vão gostar de ler, porque é uma leitura prazerosa, é uma leitura leve, é uma leitura que realmente contribui para a formação. Maravilha, professor. Gostei muito pelo que o senhor falou aqui. Com certeza eu vou gostar muito de ler. Eu acredito que quem gosta de ler e escreve sabe realmente tocar naquele ponto do escritor, né? Para conquistar aquele escritor a ler mais, né? Então, eu com certeza vou ler e vou voltar aqui no programa falando sobre História do Acre, já influenciada aqui por essas informações. E agradeço a sua presença aqui, né? E prontamente, quando fiz o convite, quis vir aqui contar pra gente como foi estar elaborando essas ideias, essas informações. Muito grata, muito sucesso aí nas vendagens do seu livro. Muito obrigado, Cecília, muito obrigado por o espaço cedido. Eu acho isso assim muito importante para todos nós. A gente lança um livro e tem um espaço, né, para nos receber, para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Então, muito obrigado pelo espaço. Peço aos telespectadores que
comprem o livro, que leiam, que gostem disso, interagir, conhecer realmente a história do Acre e, como eu falei, valorizar as gentes acrianas. O meu muito obrigado a você, Cecília, por esse espaço tão especial. Estou muito satisfeito com essa entrevista, com esse momento nosso aqui. Conhecer a nossa Ótica Moderna, o lugar onde você encontra tudo o que precisa em armações femininas, masculinas, infantis e óculos solares modernos e exclusivos. Em nosso cantinho da criança, temos surpresas especiais. As crianças ganham brinde empreendedor. E aproveite peças lindíssimas que encantam a todos, com incríveis 70% de desconto. E não é só isso. Saboreie o melhor cappuccino do mundo e aos sábados café da manhã regional. Ótica Moderna te espera com uma equipe apaixonada em proporcionar a melhor experiência para você. Estamos localizados na Rotatória da Base, na rua Epaminondas Jacome, número 3168. Telefone 68 999 79 35 35, 68 999 68 33 34. Rio Branco Acre. No último domingo, dia 8 de outubro, a cidade de Rio Branco se iluminou de fé e devoção na tradicional procissão do Círio de Nazaré, comemorando a edição de 92 anos. A concentração teve início às 16 horas na Gamileira, onde milhares de fiéis se reuniram para dar início à tradicional procissão em homenagem à padroeira da Amazônia. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. A concentração teve início às 16 horas na Gamileira, onde milhares de fiéis se reuniram para dar início à tradicional procissão em homenagem à padroeira da Amazônia. Este evento religioso, que faz parte do calendário católico amazônico, é uma tradição que remonta a 1793, na capital do Pará, e se espalhou por toda a região amazônica, unindo os corações dos devotos em uma manifestação de fé. O governador Gladson Cameli, acompanhado de autoridades locais, marcou presença no evento, destacando a importância cultural e espiritual do Círio de Nazaré para o povo acriano. Estamos aqui realmente a praticar cada vez mais, sempre procurar fazer o bem, renovar nossa fé, a esperança, porque respeitando todas as religiões, a gente tem que ter fé, construir pontes, tentar lutar pelo Brasil e um mundo melhor. Não esticar e fomentar a desunião, nós temos que praticar sempre o bem. E cabe a nós agradecer também o momento que estamos aqui. Entre os fiéis que participaram da cerimônia, histórias de devoção e esperança eram evidentes. Nossa Senhora, saudar nossa grande rainha eu não sei nem te dizer a emoção que é, mas é muito grande e eu estou aqui para saudá-la mais uma vez. A festividade, que culminou com a missa solene de encerramento na Catedral, reforçou a importância da fé e da devoção na vida dos habitantes da região, perpetuando assim a tradição do Círio de Nazaré na Amazônia. Mais um ano estamos aqui fazendo esta festa tão bonita para todo Rio Branco, padroeira da nossa catedral, padroeira Rio Branco e, sobretudo, celebrar a festa da nossa mãe Maria de Nazaré, que tem tantos devotos, tantas pessoas que rezam, que pedem sua intercessão, que se acolhem a sua proteção, porque não deixa de ser a nossa mãe, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é a mãe de Jesus Cristo, é a mãe de todos aqueles que são filhos de Jesus Cristo, portanto, filhos da Igreja. Então, uma festa muito bonita, esperamos que tudo se passe normal e que todos possamos celebrar esta ação de graças a Deus. Termina aqui mais uma edição do nosso programa. Grata a todos pelo carinho da sua audiência. Na próxima quarta, ao meio-dia, e às quintas, às 9 da manhã, estaremos de volta. Até lá. Tchau.